As lições da parábola do bom samaritano. Essa parábola que Jesus nos conta tem muitas lições que podemos aprender juntos. Quem que é o meu próximo? Devemos julgar alguém por uma única experiência que tivemos? Para entendermos melhor essa parábola, nós precisamos voltar um pouquinho e estudar o contexto em que ela foi falada, o contexto em que o povo da época vivia e os acontecimentos que antecederam antes de Jesus contar essa parábola. Fica mais fácil de entender as palavras. Jesus e seus apóstolos estavam em uma cidade ao sul que chamava Cafarnaum e estava na semana de Páscoa, onde ocorre uma grande festa religiosa em Jerusalém, que é mais ao norte. Milhares de pessoas migram para essa cidade para festejar esse momento. Então, Jesus, estando com seus discípulos, já sabendo de tudo o que ia acontecer, diz a eles que gostaria de ir para Jerusalém, fazer parte desse grande momento, mas que ele queria passar pela Samaria, uma cidade ao meio, Cafarnaum, Jerusalém e Samaria. Entretanto, Samaria é uma região da Judéia que viviam os samaritanos. É um povo inimigo dos judeus. Os discípulos acharam um pouco estranho, pois existia um caminho melhor e mais curto para eles irem, pois esse caminho passava por um deserto, com sol quente, tinha que subir, descer, andar mais de 140 quilômetros a pé. Mas mesmo assim aceitaram a orientação de Jesus. E João Evangelista e mais outro discípulo foram à frente. Resolveram ir à frente para que possam ir buscando um lugar para se hospedar, comida, bebida para descansar. E naquela época as pessoas que peregrinavam, viajavam muito a pé, em subidas, descidas, em sol quente, no deserto, quando eles pediam abrigo, pediam lugar para repouso, era uma questão de costume receberem essas pessoas. Era uma questão de ética, de respeito e bom senso ajudar essas pessoas que estavam viajando. Entretanto, como se tratavam de um povo inimigo, os judeus, Jesus e seus discípulos, eles não conseguiram essa ajuda dos samaritanos. Então, depois de dias caminhando, eles chegaram a Jerusalém, cansados, com fome e com sede. E chegando na capital lá de Israel, eles são recebidos por um doutor da lei, que ao invés de ajudar, oferecer uma comida, uma água, ele vem em busca de tentar Jesus, questionar sua autoridade, sua inteligência, e perguntou: Mestre, o que fazer para ter a vida eterna? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus, como um bom educador, responde a pergunta com uma outra pergunta. Ele diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei eram pessoas muito inteligentes naquela época, conhecedores da lei mosaica, das escrituras. Era um cargo com pessoas muito inteligentes. E ele responde essa pergunta quando Jesus diz: o que está escrito na lei? Como ele responde ela, resumindo os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás a Deus com todo o teu coração, alma, força e mente, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, com toda a sua calma e serenidade, diz a ele: faça isso e viverás. Até aí poderia se acabar aqui, mas o doutor da lei, ele querendo se justificar com a pergunta, faz uma outra: mas quem que é o meu próximo? Pois naquela época o próximo era só se fosse da mesma tribo, do mesmo povo, aquele que acreditava nas mesmas coisas. E por isso o questionamento dele: quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que propositalmente a pessoa boa na história, na parábola, é alguém que rejeitou Jesus e seus discípulos. Era alguém que os doutores da lei eram inimigos. E só aí Jesus nos traz grandes lições. A lição do perdão, de terem rejeitados o abrigo, a comida. A lição da compreensão, de entender como cada um vive. Não julgar as pessoas por uma experiência que você teve. Se você tem uma experiência ruim com uma pessoa e julga que a cidade, o ambiente que ela estava lá, todos são iguais. Mas então, para responder essa pergunta que o doutor da lei fez, de quem é o meu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes.
Nessa parábola, Jesus não identifica quem que é o homem, se ele é de tal lugar, de tal povo, apenas diz que era um homem e que cai nas mãos de assaltantes, que deixaram ele no chão, agredido fisicamente, sem roupas, inconsciente. Certo sacerdote descia por aquele caminho, e não foi por acaso que Jesus escolheu um sacerdote para contar essa história, pois o doutor da lei que estava ouvindo respeita muito os sacerdotes, pois eram homens religiosos. E o que espera de um sacerdote? Geralmente que faça aquilo que ele prega, né? E naquela época o sacerdote não podia tocar em cadáveres, pois se considerava impuro, e tinha o costume de ajudar só quem era do mesmo povo dele. Então, naquela dúvida, se ele, será que ele está morto ou não? Se tivesse, ele estaria indo contra o que ele acreditava. Será que ele é da mesma tribo que eu? Será que ele também é judeu? Se não fosse judeu, que nem ele, também estaria indo contra o que ele acreditava. E aí entra uma outra lição. O sacerdote estava preocupado com o que os outros iam pensar dele, e não com quem estava caído, que era o mais importante. Ele estava pensando nele e não no outro. E podemos pensar nas nossas atitudes também. O que eu faço ou deixo de fazer por questões que os outros vão pensar? Eu estou fazendo ou deixando de fazer algo porque eu sei que é certo, ou porque vão achar que é o certo? Me influencio pelas opiniões dos outros? E de forma semelhante passa uma segunda pessoa, um levita, que é um ajudante do sacerdote, e ao vê-lo passou pelo lado oposto. Fez a mesma atitude que o anterior, que o sacerdote. Aí vem uma terceira pessoa, passava por ali um samaritano, e ao vê-lo foi movido de compaixão. Cuidou dos seus ferimentos, colocou-o em cima de um animal de carga para levá-lo até uma hospedaria. Pagou a hospedagem e ainda disse ao dono para cuidá-lo, e na volta, se o valor fosse maior, ele pagaria o que faltava. O doutor da lei devia estar pálido ouvindo aquilo. E Jesus finaliza a parábola fazendo uma pergunta inversa. Quando o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo, e Jesus conta a parábola, ele no final pergunta: quem é o próximo daquele que estava caído? Aí entra uma outra lição que a parábola nos traz. Porque nós imaginamos sempre que o próximo é aquele que precisa de comida. Mas e se for você que está com fome? Nós imaginamos que o próximo é aquele que precisa ser ouvido, que está com aflição. Mas e se for você o que precisa desabafar? Nós imaginamos o próximo aquele sem abrigo, um dia frio, mas o dia que você estiver precisando de um casaco. Então, quando Jesus pergunta ao doutor da lei quem é o próximo daquele que estava caído, ele estava perguntando na perspectiva do caído, daquele que estava no chão. O doutor da lei está perguntando: quem é o meu próximo? Ele está na situação de deixa eu escolher quem é o meu próximo. Aquele amor seletivo, onde eu só vou ser bom com quem é bom, eu só vou ser amoroso com quem é amoroso. Mas agora Jesus está dizendo: ei, e se o homem que está caído é você? Para que o doutor da lei e nós também que estamos ouvindo pudéssemos perceber e enxergar que nós somos o homem caído e nos perguntar quem é o nosso próximo diante de quando estamos caídos. Porque a gente tem que entender que assim, o próximo não é uma coisa que você é uma coisa que você se torna. Por exemplo, um marido, uma mulher, um filho e um pai. Não é porque eles estão na condição de conjugal ou consanguíneo, de proximidade, que eles se tornam automaticamente próximos. O próximo é uma ação que transforma alguém para seu semelhante. Então eu me torno próximo devido a uma ação, uma atitude minha que eu fiz. Essa pergunta de Jesus deixa de nós estarmos na posição de escolher. Deixa eu escolher quem que vai ser o meu próximo. Se vai ser aquela pessoa que está mais precisando de ajuda. Não. Ela nos convida a refletir o contrário, de que eu posso e devo me transformar no próximo das pessoas. Não mais a gente pensar quem é meu próximo, quem é o próximo, será que é aquele que está mais com dificuldade, será que aquele não? Não, mas eu
posso e devo me transformar no próximo das pessoas que estão precisando. E quando Jesus perguntou quem é o próximo daquele que estava caído, o doutor da lei responde: aquele que praticou misericórdia para com ele. E Jesus diz: vá e faz tu o mesmo. Então a lição que fica dessa parábola, que Jesus quis nos passar, não é de saber quem é meu próximo, pois isso é muito implícito, é óbvio, né, de que os próximos somos todos nós, nossa família, quem está ao nosso redor. Mas o convite é um outro, de nós refletirmos de que nós podemos e devemos nos transformar no próximo das pessoas que estão caídas, exercendo e praticando misericórdia, compaixão, independente de quem seja. Essa então é a lição que nós tiramos de hoje, aprendendo, estudando sobre a parábola do bom samaritano. Obrigado pela atenção, fique na paz de Jesus.